Fernandão, eu acredito que agora você dedica 100% ao desporto, não é? Mas como é deixar um emprego estável noutra área em que tudo, é que a gente sabe que aquele dinheiro é para casa, é para as coisas, é para a sobrevivência, é para a família e dar o passo de 100% no desporto, que é quase um salto para o escuro, um salto para o desconhecer. Como é que foi fazer isso? Foi duro, foi muito duro, porque aquele trabalho lá, você trabalhar num lugar onde você vai ser a opção de vida de uma pessoa é algo muito forte, sabe? No período da pandemia, eu saí de casa sabendo que eu não poderia voltar. E teve muitas pessoas que eu falei, num dia, no outro já não estava mais lá. E isso foi uma coisa muito forte para mim, né? E quando acabou todo o processo da pandemia, eu cheguei em casa, eu me senti o cara mais vitorioso do mundo. Eu falei, cara, eu consegui fazer diferença numa situação que todo mundo tava com medo e eu fui para dentro do problema, porque na minha cabeça eu tinha uma visão seguinte: se por acaso eu viesse a morrer trabalhando, eu ia falar assim, os meus filhos iam falar, meu pai se foi ajudando pessoas, então isso para mim era uma honra, né? E a empresa na qual eu trabalhei, o SAMU, um local que me dava total condição de trabalho com qualidade, me dava tudo que eu precisava para poder desempenhar o trabalho para a população de uma forma assim ímpar, toda a condição necessária de treinamento, de toda a ferramenta que eu precisava para estar trabalhando bem, eles me davam. Tanto que quando eu fui pedir para sair, eles me perguntaram várias vezes e me deram tempo para eu pensar. Deram, pô, fica um mês aí, sentaram, conversaram comigo, porque definitivamente eu sempre amei aquele lugar. Amei, assim, sabe? É uma profissão muito nobre. Tenho colegas, fiz muitos amigos, inclusive eles passam em frente aqui à minha academia e tocam a sirene, e gritam, e eu grito de volta, e é um maior barato. E eu fico assim, pensando que tudo tem um processo na nossa vida chegando um propósito, né? E Deus, ele faz as coisas da maneira que ele quer, né? Então, no momento que eu fui sair, eu fiz minha despedida e eu comecei a me empenhar na luta. E, e eu lembrava que o Augusto falava, um dia você vai tocar tudo isso sozinho. Então, eu acredito que tudo isso que aconteceu é o plano de Deus, porque se eu tivesse trabalhando, quem ia assumir isso tudo? Sabe? É uma coisa que uma liga na outra, o que o Augusto falava, o que aconteceu. E quando eu saí, todo mundo falou, como é que você vai fazer com a parte financeira? Eu falei, não sei. Eu não sei. E na época eu não tinha academia ainda, eu dava aulas ainda, eu dava aula na academia de um aluno meu. Eu tinha formado ele a faixa preta, o Caio Lameri, ele montou a academia, né? Eu ajudei ele a montar a academia e eu dava aula na academia dele. Resumindo, eu era funcionário do meu aluno, né? E de repente a gente estava ali, é, já tinha saído do trabalho, Augusto ficou muito feliz e a gente começou a se empenhar, se empenhar, se empenhar. E aí eu falei para ele, Augusto, vamos montar minha academia. Aí ele deu o nome. Já que você é meu general, então sua academia tem que ser QG. E o general mora no QG. E aí eu montei a academia, QG Fight, e hoje nós estamos aí com 2 anos de existência. Graças a Deus, tudo dando certo. Mas foi assim, foi muito duro. Na minha despedida eu fiz um vídeo, chorei bastante, mas eu precisava fazer isso, porque também eu estava deixando muito a desejar, tanto na minha vida pessoal, familiar e espiritual. Eu estava muito afastado das coisas que me faziam ficar vivo, que é minha esposa, meus filhos e principalmente Deus, né? Então, foi uma decisão acertada, mas foi difícil. Foi difícil porque você imagina você largar um lugar onde você conquistou tudo que você tem. Tudo que eu tenho eu conquistei naquele lugar. E você sair e as pessoas falarem para você, quando você quiser voltar, você volta. A porta estará aberta. Mas eu acho que era um pouco de medo naquela ocasião,
mas é fazer o que tem que ser feito. Então, se essa era a vontade de Deus naquele momento, e eu vejo que é até hoje, e senão eu não estaria aqui falando com vocês acerca disso. Então, eu fiz a escolha certa, tomei a decisão certa. Aquele cavalo que passou selado, eu subi na hora que tinha que subir. Não deixou. Graças a Deus, graças a Deus. A luta e as artes marciais no Brasil têm um papel importantíssimo. Não é só no Brasil, é em todo o mundo, aqui em Portugal também, mas no Brasil, preponderantemente, tem um papel importantíssimo, recuperador social, formador de caráter, principalmente assim até nas zonas mais difíceis, nas comunidades mais difíceis. A luta tem um papel muito importante de recuperar e transformar jovens e meninos em homens, em mulheres responsáveis, não é? Não quer dizer que todos vão ser atletas de alto rendimento, mas pelo menos todos vão ser cidadãos do bem, etc. Aqui em Portugal, numa proporção mais pequena, também somos muito mais pequenos que vocês, isso acontece de igual forma. Uma das situações que me faz refletir muito é como é que é possível os governos não apostarem neste tipo de cooperação social. Infelizmente, a nossa cultura, né, ela é muito centralizada individualmente, né? De uns tempos para cá, algumas pessoas começaram a ter essa visão mais abrangente ao próximo, né? O famoso amor ao próximo. Inclusive, sábado passado, no final de semana passado, a gente fez o primeiro exame de faixa no nosso primeiro projeto social da Big G. Então, assim, foi um marco na nossa história. A gente não tinha ainda feito uma graduação, um exame de faixa dentro de um projeto social. Quem está à frente até faixa marrom, o instrutor Pedro Machado. E foi uma coisa maravilhosa. Uma empresa, né, um banco abraçou a ideia, uma empresa privada, né, abraçou a ideia porque esse projeto social ele tem uma organização administrativa que permite que as empresas possam estar deduzindo junto aos seus gastos, né, aos impostos, junto a essa instituição, né, essa organização social. Mas é uma coisa que é muito importante ser falada, é que se tivesse mais também profissionais sérios para poder estar fazendo esse trabalho, seria mais fácil a gente conseguir o recurso, porque o recurso está lá, mas também é muito da incapacidade moral e ética das pessoas que querem trabalhar, entendeu? Hoje eu estou tocando um trabalho aqui na minha academia totalmente pessoal meu, eu mesmo estou custeando as coisas, e eu botei um link na internet sobre compra de material, pessoas totalmente fora da parte governamental, amigos, pessoas que admiram a gente, doaram algumas luvas e caneleiras e o trabalho está acontecendo. Então, eu sempre falo, a gente se preocupa muito em melhorar o mundo, mas quem vai ficar nesse mundo? Quem vai cuidar desse mundo? Então, a gente tem que cuidar também das crianças, dos adolescentes. Eu tenho hoje alguns alunos comigo aqui que eu consegui, junto do esporte, com muita oração também, muita, sabe, dedicação, buscar com que eles entendessem que o caminho não precisa ser aquele ali, pode ser outro, pode ser um caminho mais fácil, né? E eu sempre falo para eles que eu não quero que a vida bata neles igual bateu em mim, né? Tem muitos que têm ausência de pai, ausência de um líder, ausência de uma pessoa que seja uma referência. Então, eu tive, graças a Deus, na minha caminhada, pessoas que estiveram ali, que me deram um suporte, mesmo com a ausência do meu pai. E no final da minha trajetória, o Guto, que foi o cara que realizou o sonho, mas muitos desses garotos não têm um cara para poder falar assim, tá errado isso aí. Mas por que tá errado? Porque eu fiz isso e deu errado. É por isso que eu tô te falando que tá errado, né? E o projeto social, eu sempre falo, se você tirar ali um campeão, pô, legal, mas o mais importante é você tirar todos os cidadãos, tornar todos cidadão, porque eu percebo que o amor se esfriou, o respeito acabou e principalmente os princípios estão indo embora. Então, resgatar esses valores através do esporte, que é a marcialidade, a obediência, a disciplina, a dedicação, o foco e principalmente o desejo de ser um campeão,
né? E eu sempre falo com os atletas aqui, os alunos, eu falo, cara, quem disse que você não pode ser o campeão? Tem alguma lei que não permite que você seja um campeão? Eles falam, não. Eu falei, então, mas ninguém está dizendo que você não pode. A diferença entre ser ou não ser é a escolha que você vai ter. Então, eu sempre jogo essa metáfora com eles, para que eles entendam que a situação que ele está agora é uma escolha. E a situação que ele pode ficar também é uma escolha. Depende só dele. E a gente tenta, através do esporte, através de algumas ações, e principalmente, cara, tudo que eu for fazer, tudo que eu venho fazendo, eu sempre coloco Deus na frente, porque eu creio que com Deus fica mais fácil, fica mais leve, fica mais tranquilo, né? Porque você tem aquele suporte melhor para você poder conduzir as coisas.